Eu sou Luiz Orlando, sou aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Realengo e quero dizer a todos da minha imensa satisfação em ter sido convidado para testemunhar nesse vídeo o que eu presenciei e o período em que a nossa comunidade católica de Realengo foi dirigida, orientada pelo excelente e inesquecível Monsenhor Turíbio. Como todos sabem, Monsenhor Turíbio era espanhol. Ele nasceu em Burgos, lá na Espanha, em 1897. E, pouco depois, ele veio aqui para o Brasil, isso já em 1933, e tomou posse do condenado lá em Bom Jesus da Lapa, num pequeno santuário lá na Bahia. Monsenhor conta que chegaram com eles mais 2 sacerdotes. 3 sacerdotes para assumir cada um uma paróquia. E na viagem pelo navio, pelo barco, porque para chegar a Bom Jesus da Lapa, na época, era por uma embarcação. E o bispo acompanhou na embarcação esses 3 sacerdotes. E o bispo, muito sinceramente, chamou os 3 e disse assim: eu tenho 3 paróquias para serem entregues a vocês. Só que uma é muito difícil, uma vai dar muito trabalho. Então, para eu ficar com a minha consciência tranquila, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever num papelzinho e cada um de vocês vai e tira a sorte para ver qual será a paróquia que vocês vão assumir. O bispo escreveu e cada um dos padres foi lá e retirou um papelzinho. Ora, Monsenhor tira logo a paróquia que era de maior dificuldade, Bom Jesus da Lapa. Criada, novinha ainda, debaixo de uma pedra, e ali iam fazer o santuário. Ah, mas ele não se preocupou não. Ele era um homem entusiasmado e organizado. Então, o que aconteceu? Ele assumiu a paróquia e ele começou o trabalho dele lá, nessa paróquia de Bom Jesus da Lapa, trabalhando, corrigindo as coisas, acertando as coisas, e em Bom Jesus da Lapa ele passou nada mais, nada menos do que 23 anos. Depois de 23 anos, ele então é transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Veio então direto para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e nós, realenguenses, nós da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, é que tivemos o privilégio e a graça de recebê-lo como o nosso novo pároco. Seria ele, então, o 3º pároco da nossa paróquia. Primeiro foi Padre Miguel, depois foi Padre Augusto, e o 3º, Monsenhor Turíbio. E a posse dele se deu em 1957. O Monsenhor chegou aqui, ainda estava com todo entusiasmo, 40 anos, tá? Diz que a vida começa aos 40, né? O Monsenhor estava começando lá com seus 40 anos. E ele pegou, se entusiasmou muito de olhar a paróquia. No dia da sua posse, ele falou: Nossa Senhora é minha madrinha de batismo. Palavras dele. Nossa Senhora é minha madrinha de batismo. Nossa Senhora é minha madrinha de ordenação. E Nossa Senhora, a
de me iluminar na direção dessa paróquia. Iluminou mesmo. Iluminou e Monsenhor, então, começou a fazer o trabalho dele. Pouco tempo logo, Monsenhor começou a levar a palavra de Deus mais adiante. Instalou um serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante, a voz da freguesia de Realengo. Construiu do lado da igreja, do lado lateral, uma sala onde era o estúdio. E ali ele entregou essa missão para a congregação mariana. Eu, como era o presidente da congregação mariana, recebi a missão de ser locutor, de trabalhar no serviço de alto-falante a voz da freguesia de Realengo. E tinha a missão de fazer a abertura do programa diariamente às 17h55. Por que esse horário? Porque às 17h55, na Rádio Nacional, falava o professor Eurípides Cardoso de Menezes, muito importante, era um ex-protestante, tinha sido convertido, e ele fazia o horário de meditação, faltando 5:45. Diariamente ele fazia aquele programa. Então a minha missão era chegar lá, ligar o rádio na Rádio Nacional e esperar dar 5h55. Quando dava o sinal, dava o prefixo e começava o professor Eurípides falando, e depois eu entrava com as notícias da paróquia, com a leitura do Santo do Dia, aquelas coisas todas que Monsenhor já traçava para a gente fazer. Após esse primeiro passo que o Monsenhor deu, instalando o serviço de alto-falante A Voz da Freguesia de Realengo, ele também preparou um cartaz para se colar na frente da igreja, na frente que eu digo não, na porta de entrada, colocando ali o horário de tudo que se ia fazer na missa, na igreja. Batizado, confissões, missas no domingo, missa durante a semana. Eu, como tenho um curso de desenhista técnico, trabalhava desenhando peças de máquina, Monsenhor me pedia muito, que não existia o computador, a gente não podia tirar assim, então eu escrevia com nanquim toda a programação que ele queria. E muita coisa Monsenhor me solicitava. Por quê? Eu tinha o tempo de fazer e gostava de trabalhar nesse serviço com ele. E assim foi feito, foram os primeiros passos que Monsenhor deu aqui na igreja. Depois Monsenhor também se preocupou com a reforma da escola paroquial Cardeal Arcoverde. Essa escola foi fundada por Padre Miguel. Era uma escola antiga, sabe? Escola Paroquial Cardeal Arcoverde. Monsenhor mandou reformar as salas, arrumou tudo, ficou uma sala bonita. As salas eram muito mal arrumadinhas e tal. Mas Monsenhor mandou preparar, acertou aquilo tudo e tal. E conseguiu com a Prefeitura do Distrito Federal, na ocasião, que a Prefeitura estava oferecendo para escolas particulares alunos, não tinha vaga nas escolas públicas, então a Prefeitura pagava uma taxa por aluno para estudar na escola particular. Então o Monsenhor conseguiu. Só que para essa escola particular, escola Cardeal Arcoverde, funcionar, tinha que ter uma direção com alguém autorizado. E por coincidência, e nesse tempo, eu tinha minha namoradinha na igreja e tal, e ela era a única que tinha curso de didática, tinha curso de ginasial e tal. Então, com o curso de didática, ela foi
escolhido para ser a diretora da Escola Paroquial Cardeal Arco Verde. Então vejam vocês, nós dois, né, trabalhando lá na escola. Então, mas as salas ficaram muito bonitas, as salas muito organizadas, e Monsenhor conseguiu, com a arquidiocese, um salário, era 1.500 cruzeiros. Não sei se corresponde ao nosso hoje, não sei. Cada professora ganhava 1.500 cruzeiros. Só que a responsável tinha que ter esse curso lá de didática. Muito bem. E assim nós fomos fazendo e fomos consertando a certas coisas. No período que o Monsenhor Turibe estava aí, era um período que tinha muito poucas vocações sacerdotais aqui no Brasil. E havia, na Espanha, um seminário para formar sacerdote e mandar aqui para o Brasil. E aí vieram muitos sacerdotes. E Monsenhor recebeu muitos sacerdotes espanhóis que vinham, passavam um tempinho com ele ali para ver como eram as coisas e tal, e depois iam para outras paróquias. Desses sacerdotes todos que passaram por aqui, a gente destaca 3, porque ficaram mais tempos. O primeiro sacerdote a chegar foi Padre Jesus Vilumbrales Izquierdo. Era primo até de Monsenhor, Padre Jesus. Ele gostava muito de música, aí formou um coral Regina Celli. Rapaz, era uma coisa maravilhosa. O pessoal andava fardadinho, bonito, arrumado, era uma coisa mesmo espetacular. Saía, cantava, às vezes até em rádio, televisão e em outras paróquias. Era o coral Regina Celli. Veio outro sacerdote, Padre Fernando Rocha Chance. Esse passou um ano, talvez nem um ano com o Monsenhor, porque via, Monsenhor, ele já chegou já no finalzinho, ele e o Padre Ildefonso Esquebando, 2 espanhóis, já no finalzinho, quando o Monsenhor já estava saindo. Outro ponto muito importante que Monsenhor, que a gente não pode deixar à parte, existia aqui em Realengo, era o meu vizinho, uma igreja brasileira, o Padre Jacó Pinto. Era um padre numa igreja fundada por um bispo chamado Bispo de Maura, um bispo que tinha saído da Igreja Católica, e ele então fundou uma igreja. E essa igreja brasileira, os padres eram padres casados, todo padre que queria abandonar o magistério, queria, a gente dizia assim, largar a batina para se casar, continuava padre nessa igreja. E existia em Realengo, o Padre Jacó Pinto, ele era casado, tinha mulher, 3 filhos, mas por ordem do eminentíssimo senhor cardeal aqui do Rio, Dom Jaime, quem entrasse numa igreja brasileira estaria excomungado da Santa Igreja. Então ele era meu vizinho, essa igreja brasileira, e sempre estava aberta e tal, com cartazes, aqui é batizado, casamento, se faz, não sei o que, todo aquele negócio todo. Monsenhor Turibe, veja que detalhe importante, a gente não passava perto dessa igreja. Mas sabe o que aconteceu? Monsenhor Turibe viu o cartaz dessa igreja, sabe o que ele fez? Escreveu uma carta, o padre, convidando-o para que fosse conversar com ele. Ele dizia na carta: o Espírito Santo me iluminou, meu reverendíssimo padre, e venha para a Santa Igreja. O padre foi, e depois de um certo tempo, houve todo aquele processo, tudo aquilo conforme a nossa Santa Igreja determina que se faça, e
o padre Jacó se converteu, confessou, comungou, ele, a esposa e os filhos, e passaram a participar da nossa igreja. Não mais como padre, mas como um leigo comum. Mas deixou de celebrar as missas dele lá, saiu da igreja brasileira e fez essa conversão, que foi uma coisa espetacular. A gente vê, às vezes, todo mundo se afastando dele, mas o senhor fez o contrário. Foi lá e foi conversar com ele. Achei aquilo uma coisa muito importante que o Monsenhor fez. Das outras coisas que nos chamavam mais atenção, nós podemos observar o seguinte. O primeiro pároco de Realengo, Padre Miguel, Monsenhor Miguel de Santa Maria Muchon, ele que criou toda a comunidade católica de Realengo e dos bairros adjacentes. Quando o Monsenhor Turíbio chegou aqui, observou, ele era perspicaz, ele observou que a comunidade falava muito e reverenciava muito os fatos extraordinários havidos no tempo de Padre Miguel. Padre Miguel tinha sido sepultado no cemitério do Murundu, um cemitério aqui mesmo de Realengo. Aí Monsenhor Turíbio pegou, achou por bem, numa visita ao excelentíssimo e eminentíssimo senhor cardeal, pedir autorização para fazer um mausoléu dentro da igreja para que os ossos do Padre Miguel fossem trasladados do cemitério do Murundu para esse mausoléu. Dom Jaime aceitou, achou interessante a atitude que ele fez e autorizou isso. O senhor logo preparou uma equipe, a chamada Equipe para a Transmissão dos Ossos do Padre Miguel para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Eu tive a honra de participar dessa equipe, porque eu era o presidente da congregação mariana. E a equipe era formada por presidentes de associação e paroquianos interessados no assunto. Então se preparou, se fez todo aquele esquema, né? Monsenhor também se preocupou de consultar um doutor em arte sacra. A gente sabe que os padres, muitos padres que se ordenam, depois se especializam, a gente chama doutor em determinadas coisas da igreja. Uns se tornam doutores em liturgia, outros doutores na Sagrada Escritura e outros doutores em arte sacra. Aí Monsenhor pegou, procurou um doutor em arte sacra, Monsenhor Schubert, pediu que ele viesse a Realengo, olhasse a paróquia e visse como ficaria um mausoléu, em que ponto de dentro da igreja ficaria o mausoléu, que tipo seria feito esse mausoléu. Ele veio, explicou, marcou, escreveu, traçou e Monsenhor recebeu satisfatoriamente aquele desenho e mandou fazer conforme o doutor em arte sacra tinha orientado. Fez e procurou na fábrica do Realengo, era uma fábrica, naquele tempo dizer que era do Ministério da Guerra, né? Mas era do nosso exército, do Exército Brasileiro. Então a fábrica fez uma urna de bronze, que ela tinha fundição, né? Deu para fazer aquela urna para poder depois trasladar os restos mortais de Padre Miguel do cemitério de Murundu para Realengo, para a igreja de Realengo. Então a fábrica fez, né, aquela urna bonita e tal.
Monsenhor também se preocupou também da transladação, de como seria feito essa transladação vinda do Murundu para a igreja. Sabe o que ele fez? Ele, lembrando de que Padre Miguel tinha muita ligação com a escola militar do Realengo, quando a escola militar era aqui, e depois foi transferida para Agulhas Negras, passou a Academia Militar das Agulhas Negras. Monsenhor se entrou em contato com a Academia Militar das Agulhas Negras e solicitou uma guarda de honra para o dia da transladação. No dia, quando completavam 10 anos do falecimento de Padre Miguel, então, começou cedo, a guarda de honra veio vários cadetes com aqueles uniformes bonitos, aquela coisa, alguns espécie de um mandor para carregar aquela urna. A urna pesava um pouquinho. Então, carregar aquela urna e os outros com aquela farda bonita, de penacho, aquela coisa toda, em volta, fazendo a chamada guarda de honra. Então, veio do cemitério para cá, aquela procissão imensa. Aí, na Praça do Canhão, é uma praça próxima aqui à igreja de Realengo, até o nome não é Praça do Canhão, o nome é Campo de Marte, mas o povo gostou do nome, botou o nome de Praça do Canhão, porque tinha um tubo do canhão no meio da praça assim, e o povo trocou o nome, botou Praça do Canhão. E é onde se reuniu a multidão para uma missa campal celebrada na ocasião por D. Jaime de Barros Câmara, que era o nosso cardeal arcebispo. E depois veio da Praça do Canhão para a igreja. Está até hoje no mausoléu a urna de bronze com os ossos do Padre Miguel. Outra coisa de muita importância também que o Monsenhor fez aqui em Realengo foi, além da transladação de restos mortais, Monsenhor fez a festa do cinquentenário da paróquia. A nossa paróquia foi fundada em 1910. E em 1960 era o cinquentenário da paróquia. Monsenhor tinha feito uma reforma grande na igreja, tudo muito bonito. Ele mandou fazer uma barra toda imitando mármore, fez aquela coisa toda e a igreja superlotada, na grande solenidade do cinquentenário da fundação. Hoje em dia isso não ia acontecer mais, mas o que aconteceu? Quando o cardeal chegou na porta da igreja, Monsenhor, no meio da igreja, não tinha um alto-falante bom, não. Aí Monsenhor, no meio da igreja, disse: Eminentíssimo senhor cardeal! Quando Monsenhor fez aquilo, o pessoal começou a bater palma. O pessoal começou a bater palma e aí o cardeal quis voltar. O cardeal não queria entrar na igreja batendo palma. Não se usava isso naquele tempo, né? 1960. Aí o cardeal tentou voltar. Eu estava junto com o Monsenhor, só vivia junto com ele. Aí Monsenhor, coitado, eu fiquei com muita pena dele, porque ele tinha sofrido um acidente num coreto que fizeram em frente à igreja para o desfile escolar de 7 de setembro. Fizeram um coreto de madeira e ali as autoridades estavam presentes. E nas autoridades estava lá Monsenhor. Só que não sei que tipo de madeira foi e o coreto caiu. O fundo do coreto caiu. E nesse fundo do coreto, Monsenhor fraturou a perna com fratura exposta. E aquilo foi difícil, coitado. Ele foi
lutando, ficou com a parte dele toda engessada durante muito tempo. Agora a gente vê, isso foi em setembro, 7 de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses depois, a inauguração. E Monsenhor ainda estava mancando. Quando o cardeal, na porta, disse que não ia entrar enquanto estivessem batendo palma, Monsenhor foi para se aproximar do cardeal. E interessante é que cada vez que Monsenhor dizia para o pessoal, parem, o pessoal pensava que ele estava mandando bater mais palma. Parem. E aí batia mais palma. Aí Monsenhor pegou, correu para perto junto do cardeal. Nesse dia, eu servi como bengala de Monsenhor, porque ele botou a mão no meu ombro e estava com a perna ruim. Aí foi eu carregando o Monsenhor. Ele não era magrinho, não, ele era um pouco pesado. Aí fomos lá, chegamos para o cardeal. E aí o Monsenhor pegou, aí o pessoal acalmou-se. O pessoal pensou assim, deve estar vendo alguma coisa aí que não está legal. O cardeal chegou, deu um puxão de orelha no pessoal. A igreja é lugar de silêncio, respeito, oração. Viemos aqui conversar com Jesus. Quem quiser bater palma e fazer bagunça, programa de auditório. Vá no programa de auditório. Na igreja não. E a partir daquele momento, a igreja ficou num profundo silêncio. O cardeal celebrou e tal. Depois ele novamente deu uma palavrinha quase que pedindo assim uma desculpa, porque ele ficou meio irritado, né? Mas aí o pessoal todo acalmou nessa festa do nosso cinquentenário de fundação. Outra coisa também interessante que o Monsenhor fez foi a conclusão das obras de acréscimo da igreja. A igreja, feita por Padre Miguel, já estava precisando de um aumento. E o padre anterior ao Monsenhor, o Padre Augusto, ele iniciou a obra. Mas não concluiu, e foi transferido, não concluiu. E o Monsenhor, então, ficou e assumiu para concluir a obra. Mas o Monsenhor era muito, muito inteligente. Nessa ocasião, estava proibido venda de tômbola e bilhete. O governo federal proibiu venda de tômbolas e de bilhete. Aconteceu um caso interessante. Em 1960, como todos sabemos, foi a inauguração da nossa nova capital, Brasília. E um negociante de realengo, conheci ele, Daniel Pinheiro, com a esposa Thelma, foram a Brasília. Olha, quando o Daniel Pinheiro e a Thelma chegaram a Brasília, ela estava grávida. Eles se entusiasmaram do serviço planejado e realizado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Aí, sabe o que o Daniel decidiu? Esse neném que está para nascer, se for menina, já tem o nome, Sara. Se for menino, Juscelino. Não deu outro. Nasceu um menino. E ele, Juscelino, o nome do menino. E convidou o presidente Juscelino Kubitschek e dona Sara Kubitschek para serem os padrinhos do menino. E não é que o Juscelino veio? Ele e dona Sara vieram para batizar o menino aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Um detalhe interessante, que Monsenhor era esperto, vivo e aproveitava as oportunidades. Monsenhor, diante do presidente, pediu a ele que autorizasse fazer espécie de uma rifa num automóvel para acabar a igreja. A igreja estava precisando acabar, mas não tinha dinheiro. Aí o Juscelino Kubitschek autorizou.
O Juscelino Kubitschek autorizou. Monsenhor foi logo, comprou para a igreja. Eu me lembro, eu vi lá, arrumadinho, um automóvel Cinca Chambord, azul, bonito, sabe? Portanto, ficou lá. E aí foram vendidas as túmulas daquele automóvel. E teve uma arrecadação boa, muito boa a arrecadação, e deu um andamento muito bom na conclusão das obras da igreja. Então vejam bem, 3 pontos de muita importância Monsenhor deixou realizado aqui. Conclusão da obra, comemoração, as festividades do 50º da paróquia e a visita do seu cardeal. Outro ponto também importante, não sei se seria interessante, mas eu vou dizer, porque aconteceu. Nós fizemos a Nossa Senhora da Aparecida, com o Monsenhor Turíbio, 2 grandes romarias. Eu digo 2 grandes romarias, chamou a atenção porque eu, Luiz Orlando, por determinação de Monsenhor, fui o coordenador das 2 romarias. A primeira romaria, antes do dia 31 de março de 1964. Qual finalidade? Pedir à nossa Mãe Aparecida que afastasse o Brasil do comunismo. Então nós fomos. Já depois de 31 de março, já no ano de 66, vamos agora numa nova romaria para agradecer à Virgem Mãe ter afastado o Brasil do comunismo. E essa missão, Monsenhor me deu de dirigir a romaria, que contava nada mais, nada menos do que 21 ônibus. 21 ônibus, e saímos daqui de Realengo para Aparecida. A distância é mais ou menos de 250 quilômetros. 21 ônibus, tinham na ocasião 36 lugares. Então fiz toda aquela organização e tal. Só que a viagem normalmente demorava 4, 5 horas. Dessa vez demorou muito mais. Por quê? Ora, imagina chegar 21 ônibus, porque havia uma necessidade de umas 2, 3 paradas. O pessoal bebeu uma água, o pessoal usou o banheiro, o pessoal tomar um cafezinho e tal. Ora, quando para 21 ônibus, já imaginou? Para todo mundo tomar café, para todo mundo usar o banheiro, aquilo demorava muito e tal. Então a nossa viagem de ida, tanto de ida como de volta, então foi muito demorada. Mas fomos a Aparecida e fomos lá agradecer à Virgem Mãe a graça de ter o Brasil se afastado do comunismo. Muita coisa foram acontecido na nossa paróquia, no tempo de Monsenhor, e Monsenhor Turíbio, ele também ele tinha um senso de humor muito interessante. Monsenhor Turíbio era um senso de humor muito interessante. Ele me deu um livro, ele escreveu um livro, Guia Prático dos Noivos. Ele me escreveu esse livro. E ali ele dá orientação como os noivos devem se comportar. E no livro, Monsenhor diz assim: evitem, noivos, de ficar sozinhos. Orientava. Você quer namorar, mas não pode ficar sozinho numa sala? Ele dizia: homem e mulher é fogo e gasolina, não se encontram. E é ilícito
comia a merenda antes do recreio. Então, certos ditos dele assim, engraçados, ele ficava descrevendo ali. Eu tinha minha sogra já era bem idosa, estava mais de 80 anos e tal, mas ela gostava muito de ir à missa e era fã número 1 de Monsenhor, sabe? Era fã número 1 de Monsenhor. Então um dia ela chegou aqui e ela chegou rindo, sabe? Aí ela pegou, disse, que coisa? Mas esse Monsenhor é muito engraçado. Aí eu pensei, que foi? Porque ela tinha uma filha de criação que ajudava ela a arrumar as coisas e tal, fazer as coisas aqui na casa, que ela já estava viúva. Então, ela foi e, confessando com o Monsenhor, ela disse que estava perdendo a paciência com a pessoa, às vezes fazia certas de grosseria com ela, então ele estava tratando a pessoa mal. Aí disse que a resposta do Monsenhor foi engraçada, disse assim, minha velha, não fica aborrecido não, isso não é pecado não, isso é rabugice de velho mesmo, todo velho é rabugento. Aí ela achou aquilo engraçado, sabe? Achou engraçado e veio contar do modo como o Monsenhor perdoa o pecado dela. E tantas outras coisas que o Monsenhor, e conforme eu já disse a vocês, nós tínhamos aí um sacristão que tinha chegado à igreja, seu Osvaldo Januário de Souza. Seu Osvaldo era um mineiro, tinha vindo da Inhapim. Então, coitado do senhor Osvaldo. Porque o senhor Osvaldo vinha da igreja até minha casa, trazia os bilhetes de Monsenhor pedindo as coisas. Não tinha telefone, né? Eu não tinha, o Monsenhor não tinha. Então, ele escrevia e via um pobre senhor Osvaldo, já via no sol, senhor Osvaldo, aqui, o Monsenhor mandou entregar, o Monsenhor, tá bom, senhor Osvaldo. Aí eu ia lá, qualquer coisa. Às vezes até na fila da comunhão, eu estou lá todo piedosamente, quando eu vou comungar, ele ajoelhado, comungava ajoelhado, né? Aí ele batia assim, rapaz, depois vai lá que eu quero falar com você. Digo, meu Deus do céu. Aí era todas as missões que ele me arranjava. Então, eu tive essa honra de ter muito contato com o Monsenhor, muito contato mesmo, sabe? E via nele uma pessoa assim, com santidade e um sujeito perspicaz. Ele via as coisas, sabe? E a gente via de longe, o Monsenhor já estava vendo aquilo ali. Então, eu acho que a nossa comunidade, Nossa Senhora da Conceição de Realengo, agradece e muito ter tido aqueles 10 anos com a presença aqui de Monsenhor. Foram 10 anos de só crescimento. 10 anos que a comunidade cresceu. Ficava bonito, as salas, as mesas, aquelas coisas todas, porque foram 10 anos de muito serviço e muito crescimento. Daqui, Monsenhor foi ser capelão lá no Convento da Ajuda. Eu estive lá algumas vezes visitando ele e depois de lá ele veio a falecer. A única coisa que eu quero dizer da minha alegria de ter testemunhado aqui para a nossa comunidade e para outras comunidades que se interessarem de que foram esses 10 anos do trabalho do eminentíssimo senhor, do ilustre senhor, Monsenhor Turíbio Villanueva. Nós não poderíamos de maneira nenhuma terminar esse vídeo sem mostrar a nossa Praça Padre Miguel e a fachada da nossa paróquia. Nós estamos no ano de 2026. Ora, imaginem quantos padres passaram por aqui e quantos modificaram a frente da igreja. Monsenhor Turíbio fez uma fachada que se assemelhava às grandes catedrais da Europa. Tinham todas as imagens de todos os apóstolos, Senhor Jesus, da Virgem Maria, todos na frente da igreja, numa grande solenidade que foi realizada em 1965, quando ele reuniu aqui
toda a comunidade e deu uma bênção a todas as imagens. Outros padres passaram, mudaram a fachada da igreja, retiraram as imagens, fizeram outro tipo e permaneceu uma coisa que Monsenhor Turíbio deixou. A portada da igreja, essa porta bonita, Monsenhor Turíbio fez e ninguém tirou, porque foi uma coisa linda. Essa porta, a comunidade, o comércio colaborou para que ficasse ela feita e permanecesse linda desse jeito. No mármore da base aqui, estão gravados o nome de todos aqueles que colaboraram. A porta de madeira tem, parecendo dobradiças, foram feitas na fábrica, na antiga fábrica do Realengo, feitas de latão. A fábrica usava muito latão para fazer cartucho e se fez de latão, cromou e ficou enfeitada a porta até os nossos dias. E essa é, hoje, no ano de 2026, a portada da igreja que permanece linda e bonita, feita por Monsenhor Turíbio. Essa praça foi o início da criação do bairro de Realengo. Era que espécie de um mercadinho, de troca disso e daquilo, foi se juntando, onde aí existia a capela, e depois Padre Miguel, primeiro vigário, construiu, e Monsenhor Turíbio reformou, aumentou, e fez essa beleza que nós temos hoje. Talvez uma das igrejas mais bonitas que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro. O interior ainda é mais bonito. Nos agrada mostrar aqui, ó, essa fachada. Olha, tudo isso é a nossa igreja. E como uma relíquia, algo que ficou deixado por Monsenhor Turíbio, essa portada linda que ele fez, permaneceu até os nossos dias. Aqui nós temos o busto do Padre Miguel, primeiro vigário de Realengo. Eu, Luiz Orlando, como já estou participando da igreja há vários e vários anos, sou testemunha de quem enalteceu em muito a figura do nosso primeiro vigário, Monsenhor Miguel de Santa Maria Muchon, popularmente conhecido só como Padre Miguel, foi Monsenhor Turíbio, porque Monsenhor Turíbio foi nosso terceiro pároco e ele trasladou os restos mortais de Padre Miguel, que tinha sido sepultado no cemitério do Murundu, para dentro do templo. Solicitou ao eminentíssimo senhor cardeal Dom Jaime autorização, Dom Jaime autorizou e, numa grande solenidade, os restos mortais foram traduzidos para cá. E a partir de então, estudou-se toda a vida de Padre Miguel e muita coisa a gente tem com o Padre Miguel, porque Monsenhor Turíbio se interessou em enaltecer a figura do primeiro pároco. Agora, eu vou mostrar para vocês onde Monsenhor Turíbio mandou construir o mausoléu de Padre Miguel. É o que nós vamos ver agora lá dentro da igreja. Então, como falávamos lá, aqui foi construído o mausoléu de Padre Miguel, nosso primeiro vigário, aquele que construiu a nossa igreja. Esse trabalho de Monsenhor Turíbio enalteceu em muito o nosso primeiro vigário. E, numa procissão imensa, foi trasladado os restos mortais do cemitério do Murundu, que é um cemitério aqui mesmo de Realengo, para aqui a nossa paróquia. Onde está aqui esse mausoléu, aqui esperam a ressurreição e os restos mortais
de Miguel de Santa Maria Muchon, camareiro secreto do Santo Padre, primeiro vigário de Realengo. E aqui estão os ossos deles. Estão numa urna, uma urna metálica, feita também na fábrica, foi trasladada, linda, numa grande procissão e postas aqui. Nós também nos preocupamos em dizer a todos quem foi Padre Miguel. Fotografia de Padre Miguel. Porque a pessoa chega aqui, vê o mausoléu, mas quem foi Padre Miguel? Então nós trouxemos aqui a foto de Padre Miguel. Uma foto de Padre Miguel com o testamento dele. Nasci pobre, morro pobre, vivo pobre. Sou um pobre pecador. E assim ele faleceu no dia de São José, onde ele era devotíssimo de São José. Então aqui está a foto também do Padre Miguel. Esse mausoléu, como eu já disse, doutor em arte sacra construiu. Vocês observem que tudo isso daqui combina com o corpo da igreja, que é essa maravilha aqui que nós temos dessa igreja aumentada por Monsenhor Turíbio, que está até lá o final, onde tem presbitério da celebração da Santa Missa. Nós podemos dizer como que um recado para o povo de Bom Jesus da Lapa, santuário de Bom Jesus da Lapa, é que o que o Monsenhor Turíbio representa para vocês, Padre Miguel representou para nós. O nosso primeiro vigário, e aqui esteve, a praça tem o nome de Padre Miguel, conforme vocês têm aí, Monsenhor Turíbio. Tá? Então, agora, todo esse trabalho, todo esse modo como foi enaltecido a figura de Padre Miguel aqui, vocês aí também podem enaltecer Monsenhor Turíbio, porque todos os dois se igualam e devem estar na glória do Pai. Muito obrigado, nós agradeço muito, e o que eu tinha de dizer, o que eu tinha de conhecimento da nossa Santa Igreja, eu estou transmitindo para todos nesse vídeo, me preocupando em muito com dizer o que Monsenhor Turíbio fez aqui em Realengo. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor.